agradecer, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Pai que não deixa teus filhos sem orientação. Eu sei, Senhor, que a Bíblia já não tem sido objeto de desejo das pessoas. Eu até entendo, Pai, que a prática de leitura, a prática, Deus, de buscar pregação, instrução bíblica, isso tem sido deixado de lado a cada vez mais, e nós sabemos que isso é cumprimento de profecias que o Senhor já nos deixou no passado. Mas ainda, Pai, que haja coceira nos ouvidos da humanidade com respeito à mensagem do Evangelho, nós queremos, ó Deus, ainda falar dele, queremos ouvir, queremos promover, ó Pai, cultos ao teu nome onde o Evangelho é pregado. E nessa noite, Deus, eu gostaria de pedir, use esse tempo para a nossa instrução e para a nossa correção. Eu peço que o Espírito ilumine a mente de cada um que está aqui. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor me livre de qualquer interpretação carnal, de qualquer palavra que seja minha, mas por favor, ó Deus, dá-nos o que o texto diz e nos ajude a absorvê-lo. Eu quero orar também, Pai, por qualquer outra comunidade religiosa que nesse momento esteja também falando das Escrituras. Por favor, ó Deus, abra o entendimento de cada pessoa e que haja ao redor de todo mundo um movimento onde a verdade é pregada e conhecida. Essa, Pai, é a nossa oração, é o nosso desejo, e assim nós nos expressamos pela autoridade de Jesus. Amém. Quando eu estava estudando esse texto, eu admito, irmãos, que quando leio as palavras de Paulo nesse capítulo, que é o capítulo 9, depois nós vamos ler, elas encorajam uma observação sobre como deve ser nossa prática espiritual. Enquanto eu lia esse capítulo várias vezes nesses dias, a minha mente ficou assim despertada para pensar um pouquinho do que faz um homem ou uma mulher que deseja alcançar assim uma alta performance na sua carreira, vamos dizer nos esportes, por exemplo. Quais seriam alguns sacrifícios que esses homens fizeram? Se você ler o capítulo 9, você vai observar que Paulo está falando de alta performance espiritual. Mas pensando no lado espiritual, a minha atenção acabou assim, indo também para atletas de alta performance no nosso mundo, sabe? E eu comecei a constatar que ninguém alcança um alto padrão em nada nessa vida sem qualquer sacrifício. Irmãos, vocês talvez vão concordar comigo rapidamente. Nenhum bom atleta, ele se faz da noite para o dia. Nenhum corredor que ganha maratonas conquista isso da noite para o dia. Nenhum bom profissional alcança êxito na vida profissional da noite para o dia. Ninguém consegue alcançar o seu máximo potencial na música ou na área em que trabalha se não houver dedicação. E quando eu pensava sobre esse assunto, eu acabei fazendo uma constatação preocupante. Talvez nós, enquanto cristãos, não estejamos nos treinando, talvez não estejamos nos sacrificando tanto em nossas práticas espirituais, quanto estaremos nos dedicando em outras práticas do dia a dia. Longe de mim, irmãos, longe de mim querer julgar, longe de mim querer apontar o dedo, mas quando nós buscamos na história exemplos de homens que alcançaram sucesso na vida profissional, a gente vai observar que foram horas de dedicação. Eu detive minha atenção quando me lembrava de uma época, em que ficava assistindo lá, esperando até tarde da noite para assistir uma luta de boxe com meu pai, Meu pai amava ver o boxe, ele amava ver o Mike Tyson lutando. Eu já não gostava tanto, mas eu pensava, se isso é um negócio que o homem gosta, vou ver isso aí, Era lá na década de 90, a gente ficava até tarde esperando a luta começar, e quase sempre a luta acabava rapidinho. A misericórdia falava, Pai de Deus, horas e horas esperando a luta começar. Algumas delas acabavam em 30 segundos, outras em 80 segundos. Das 50 vitórias que esse homem teve, 24 foram no primeiro round. E a gente falava, nossa,
expectativa, tanta promessa para um negócio que não durava nada, né? Aí as pessoas se perguntavam assim: o que é que esse homem tem? O que é que esse rapazinho baixinho faz para ganhar as lutas tão rápido? Bem, eu estava curioso e eu descobri que esse homem dormia 8 horas da noite. Descobri que ele tomava café 4 horas da manhã, que ele corria todos os dias 9 quilômetros, que depois ele ia para a academia e fazia 2.000 abdominais. Irmãos, olha só, a gente faz aí uns 50, 100, nossa, não estou aguentando, né? 500 flexões de braço, é duro, né? Fazia flexões para os tríceps, exercícios para os ombros e para os pescoços, 500 cada, né? Depois mais 30 minutos nas costas e 4 dias por semana, 15 rounds, com alguns ali que iam para apanhar dele, na verdade, né? Eu ficava olhando para isso e pensando: tem razão de cara assim, tem razão de a gente olhar para personagens como o Mike Tyson, por exemplo, do boxe, e saber porque ele é um esportista maravilhoso. Quando nós assistimos futebol, para quem gosta, e a gente vê atletas como, sei lá, Cristiano Ronaldo, um ótimo atleta, não é brilhante, mas é dedicado. Quando a gente vê corredores como o Usain Bolt e outras pessoas dos esportes, eles pagam alto preço. Grandes acadêmicos do mundo hoje passaram anos e anos da vida estudando. Foi o tempo que nós dedicamos até formar o ensino médio. Foi pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, uma dedicação enorme. Homens que se esforçaram em outras áreas da vida para dizer: talvez eles estejam no seu mais alto nível pessoal e profissional. Mas eu me perguntei: será que nós levamos tão sério assim a nossa vocação como pessoas? Será que nós levamos tão a sério assim, irmãos, a nossa missão enquanto cristãos? Será que há um mínimo de prática diária? Será que há um mínimo de disciplina diária? Será que há um mínimo de esforço para que a gente tenha uma performance, no mínimo, razoável? Bem, se eu perguntar para você, pensando que você é um cristão, um ministro de Cristo, você tem exercitado sua vida cristã? Tem exercitado sua vida em aprendizagem bíblica, em comunhão com Deus, em serviço a Deus? Talvez o fracasso da igreja atual, irmãos, é que nós, igreja, não nos esforçamos. Quando nós queremos perder peso, a gente vira o bicho mesmo, né? A gente para de comer, a gente corre, a gente malha, a gente anda de bicicleta, a gente esforça. A gente, quando quer ter uma promoção no emprego, a gente esforça. Quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente economiza. Mas quando a gente pensa nos valores espirituais, quando a gente sonha em alcançar um certo conhecimento bíblico, quando a gente almeja imitar os homens da Bíblia, quando a gente almeja ser uma bênção para a glória de Deus, a gente não faz tanto esforço para chegar nesse nível. Meus irmãos, treine sua vida como cristão. É necessário disciplina, é necessário prática espiritual. Nenhum atleta desleixado ganha o prêmio, e nenhum cristão desleixado alcança santificação. Nenhum cristão desleixado alcança conhecimento bíblico. Nenhum cristão desleixado faz uma diferença onde vive. E isso não tem a ver com a Batista Livre, irmãos. Não tem a ver com qualquer que seja a igreja. Aos cristãos falta prática espiritual diária. E eu quero te provar isso pelas Escrituras nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero mostrar para você em pequenas porções como que o apóstolo Paulo reconhece a sua missão e a sua vocação enquanto cristão, e como ele está decidido a alcançar um alto padrão, uma alta performance enquanto ministro de Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, e leia comigo o versículo 16.
Nós vamos começar no versículo 16. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele diz assim: se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho qualquer motivo de me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão e recompensa, mas se eu faço constrangido, pressionado, é então a responsabilidade de servo que pesa sobre mim. Nesse caso, qual é o meu galardão? E que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu procedi com judeus como judeu, a fim de ganhar judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos que estão sem lei, como se eu mesmo assim o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão fora do regime da lei. Eu me fiz fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de ganhar, por todos os modos, alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, olha como essa passagem é curiosa. Nós pulamos os primeiros versículos, mas apenas aqui já dá para entender um pouquinho sobre como Paulo, apóstolo Paulo, como ele reconhece a sua missão e a sua vocação, não apenas como servo de Cristo, mas também como homem. Quando eu digo isso, irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: não vamos separar as áreas da vida, não vamos falar aqui de Paulo como servo de Cristo, ou Paulo como um homem comum. Quero mostrar para vocês que Paulo, ele olha para a vida dele como se fosse tudo a mesma coisa. O Paulo, fabricante de tendas, o Paulo, o homem lá que era cidadão romano, mas cidadão judeu, o Paulo que viajava de cidade em cidade, o Paulo que pregava o Evangelho de Jesus, é tudo a mesma coisa. Um homem com uma vocação, um homem que tem uma missão clara, um homem que sabe quem é. Nós não estamos adorando Paulo, nem queremos levar para ele glória que ele não merece. Mas quando nós olhamos para esse homem, eu vejo, irmãos, que ele sabia exatamente quem ele era. Pare para pensar. O versículo 16 ele diz: quando eu me vejo como pregador do Evangelho, eu vejo que não estou fazendo nada além da minha obrigação. Ele diz: como homem que ouviu o Evangelho, eu reconheci que agora sou testemunha dele. Quando nós presenciamos algum crime ou algum incidente na nossa vida, quando nós somos testemunhas oculares, normalmente nós nos tornamos, irmãos, pessoas com a obrigação de dar testemunho daquilo, não é verdade? E com a Bíblia é a mesma coisa. Jesus Cristo disse: vocês que ouviram o Evangelho, vocês agora se tornam obrigados de serem testemunhas dele. Vocês viram pelos olhos da fé, vocês ouviram e compreenderam, logo se tornaram testemunhas dele. E Paulo se via como uma testemunha do Evangelho. Paulo diz: eu sou alguém que tem essa obrigação, eu me vejo com essa responsabilidade, e não apenas com alguns, não apenas com o meu povo ou com outros povos. Paulo diz: não, pesa em mim essa responsabilidade, pesa em mim a obrigação de falar do que eu sei. Eu falo para judeus, mas eu falo para não judeus. Eu falo para homens maduros, como eu falo para pessoas imaturas. Ele fala: eu estou me colocando numa condição onde todos podem ser alcançados por aquilo que eu posso dizer. Sabe,
Me surpreende quando eu vejo Paulo dizendo isso de si, porque Paulo reconhece que ele era não apenas uma testemunha, mas um colaborador, um homem que sabia exatamente qual a sua missão e a sua vocação. E Paulo diz: não importa onde eu vou, não importa o que eu faça, eu sou uma testemunha de Cristo, e sobre mim pesa a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Ele disse no final do texto que lemos: eu me fiz tudo para todos, porque eu quero de alguma forma alcançar algumas pessoas para o mesmo Cristo que um dia me alcançou. Sabe, igreja, os homens da Bíblia, eles sabiam exatamente quem eram. Eles tinham uma identidade bem definida. Quando Pedro foi chamado por Cristo, Cristo deu para ele uma identidade. Quando Zaqueu foi chamado por Cristo, ele também recebeu uma nova identidade. E cada cristão recebe também uma identidade. Mas sabe qual é o nosso problema? É que quando nós não sabemos quem somos de verdade, nós não seremos capazes, irmãos, de pregar o Evangelho e de alcançar as pessoas com o mesmo Evangelho que nos alcançou um dia. Talvez você diga assim: ô pastor Tiago, eu não sou pregador do Evangelho, eu não fui chamado para isso, eu não dou aula na igreja, eu não prego, eu não falo, eu sou tímido, eu sou assim, eu não gosto de falar, eu prefiro ser alguém que pratica, mas eu tenho dificuldade de falar. Irmãos, aqui não tem a ver com testemunho falado ou de vida. Eu quero dizer o seguinte: quando nós entendemos que ao ouvir a mensagem do Evangelho de Jesus, quando nós experimentamos ele na nossa vida, automaticamente nós nos tornamos testemunhas desse mesmo Evangelho. Algo que conheço é algo que posso transmitir. Algo que me alcançou precisa ser levado para alcançar outros. E Paulo diz: eu me sinto constrangido a pregar o Evangelho. É como se eu me sentisse obrigado com todas as pessoas para alcançar o máximo de pessoas possível, para que elas também ouçam o mesmo Evangelho, creiam no mesmo Jesus e falem desse Evangelho para outras pessoas, assim como eu tenho feito. Paulo se sentia obrigado, irmãos. Ele se sentia como que com uma obrigação de falar do Evangelho de Jesus Cristo. E ele recebeu essa missão. Mas é interessante que, se nós lêssemos os versículos anteriores, nós veríamos que Paulo não apenas reconhece a sua responsabilidade e vocação, mas Paulo também reconhece os seus direitos. Eu não quero me deter muito nessa passagem, mas, bem, vamos ler dois versículos para a gente entender. Vamos ler o versículo 11 e o 14, vai fazer sentido para vocês. Versículo 11, Paulo diz assim: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, seria injusto recolhermos também bens materiais? O versículo 13 e 14: vocês não sabem que os que servem lá no santuário, do próprio santuário se alimentam, e que aqueles que servem ao altar, do altar tiram o seu sustento? Assim também o nosso Senhor disse que aqueles que pregam o Evangelho, que devem também viver do Evangelho. É curioso, porque o apóstolo Paulo não apenas reconhecia a sua obrigação como testemunha do Evangelho, mas ele também reconhece que, como colaborador em prol do Evangelho, ele tinha o direito de receber o seu sustento como pregador do Evangelho. Ele reconhece, irmãos, que não era uma vergonha esperar que os coríntios cuidassem dele, como não seria vergonha Jesus Cristo receber apoio financeiro das mulheres que colaboravam com ele, como não é vergonhoso um pregador do Evangelho receber a recompensa do trabalho que faz. Longe de mim
militar em causa própria, irmãos. Longe de mim parecer querer defender a classe a que pertenço, mas algo tem que ser levado em consideração. Professores recebem seus salários, palestrantes recebem bons salários, os famosos coaches hoje recebem bons salários, apresentadores de televisão recebem fortunas, youtubers recebem seus salários, comentaristas esportivos recebem seus salários. Eles oferecem informação, eles oferecem instrução, falam de coisas dessa vida que são passageiras. Será que aqueles que se dedicam no estudo da palavra de Deus e no ensino da palavra de Deus, seriam eles indignos do seu salário? Seriam eles indignos de receber? Cá entre nós, irmãos, até desanima ver jogo de futebol. Quando a gente pensa que um perna de pau terrível ganha R$1 milhão, não desanima? Desanima quando a gente liga a nossa televisão e vê que esses apresentadores da mídia aí do domingo à tarde ganham 4 milhões e que outros estão fazendo fortuna falando bobagem em todos os lugares, e a gente veementemente senta lá e assiste aquilo. Coisa mais sem sentido do que assistir programa esportivo. Gente que lá falando de bola, falando, dando opinião, dando pitaco, a gente fica lá, oh, que coisa maravilhosa, o cara está ganhando uma fortuna para aquilo. Aí você liga o YouTube e tem um youtuber lá falando que quando você vai lá na igreja, aquele homem que vive lá, ele é ladrão, porque ele está querendo ser sustentado pela igreja, porque ele ensina a Bíblia. Eu não entendo isso, porque o nosso professor de escola recebe, o professor particular recebe, o palestrante recebe, mas aqueles que se dedicam no estudo da Bíblia, para ensinar a Bíblia, a verdade espiritual de Deus, ele é tratado como um ladrão se recebe o seu salário. Existem muitos ladrões no meio da igreja, irmãos. Existem muitos homens defraudando a igreja de Deus. Existem homens se aproveitando da boa fé das pessoas. Mas o trabalhador digno da igreja de Deus, ele é digno do seu salário. E quando você conhecer um verdadeiro mestre da Bíblia, valorize essa pessoa, porque ele está te ensinando as verdades espirituais. Seja em qualquer igreja que for, valorize esse homem, porque ele está te ensinando o que Deus disse que você precisa saber para ter a vida eterna. Então veja, Paulo reconhece não apenas a sua obrigação, ele reconhece também os seus direitos. Mas curiosamente, Paulo abre mão desses direitos. O versículo 15 ele fala: eu, porém, não tenho me servido de nenhum dos direitos a respeito do qual escrevo. Ele diz: eu sei que tenho o direito de ter o meu salário da igreja de Corinto, mas eu não quero. E sabe por que Paulo não queria, irmãos? Porque ele não queria que nada atrapalhasse o cumprimento da sua missão. A título de curiosidade, a igreja de Corinto estava em pé de guerra com Paulo, sabe? A igreja estava cercada de falsos mestres que queriam roubar o coração dos membros da igreja de Corinto. Eles estavam dizendo que Paulo era falso, que Paulo era mentiroso, que ele não era apóstolo de verdade, que ele não era digno de crédito e que os coríntios deveriam rejeitar Paulo. E Paulo diz para eles: eu gerei vocês, o evangelho chegou até vocês por meu intermédio, vocês são meus filhos espirituais, eu tenho direito no meio dessa igreja, mas eu não lanço mão do meu direito, porque eu não quero criar nenhum obstáculo para pregar o evangelho e para ganhar o maior número possível. Irmãos, aqui eu vejo uma lição interessante. Nem sempre nós precisamos brigar por todos os direitos que temos. Nem sempre é necessário reivindicar, brigar, entrar em conflito com as pessoas, se aquilo não vai levar a nada. Paulo precisava do sustento. Paulo passava necessidades em alguns momentos da sua vida.
Ele mesmo diz que em dados momentos da vida passava fome. Mas para não criar obstáculo com aquela igreja, Paulo soube ceder. Algumas vezes, muitos de nós perdemos oportunidades na nossa vida porque nós brigamos demais pelos nossos direitos e não somos sensíveis para compreender que muitas circunstâncias da nossa vida, quando nós cedemos, nós ganhamos muito mais. Talvez, irmãos, é necessário que nós estejamos mais atentos com as batalhas que brigamos, com os direitos que reivindicamos, pelas batalhas que travamos, porque muitos de nós brigamos por muita coisa e no final das contas não ganhamos nada. E talvez, se aprendêssemos a ceder um pouco mais, talvez iríamos muito mais longe com a bênção de Deus e com a fraternidade das pessoas. Nem tudo que é de nosso direito deve ser motivo de guerra e contenda. Mas eu quero ler com você versículo 24. Observe comigo o que Paulo diz. Vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, todos na verdade correm, mas apenas um leva o prêmio. Corram de tal maneira que vocês alcancem o prêmio. Todo atleta se domina em todas as coisas. Eles para alcançar uma coroa corruptível, como uma coroa de louros. Mas nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. Assim também eu corro, não sem meta. Eu também luto, mas não como quem golpeia o ar. Eu esmurro meu corpo, reduzo meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado o Evangelho a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Me surpreende, irmãos, que Paulo sabe qual é a sua vocação. Paulo sabe quais são os seus direitos, mas Paulo também sabe quais são os seus desafios e os perigos que o cercam. Olha como é interessante ele dizer: eu me comparo com um atleta, eu me comparo com aqueles que correm para ganhar uma coroa de louros, de folhas. Eles se sacrificam, talvez assim como Mike Tyson, deitam às 8, comem às 4, correm todo dia, se sacrificam, abrem mão de muita coisa, tudo isso para ganhar uma coroa que logo murcha. Mas eles se esforçam. Paulo diz: quando eu olho para esses homens, eu logo vejo que eu também preciso me esforçar. Eu esmurro meu corpo, eu escravizo meu corpo, eu reduzo ele à escravidão diariamente, para que, me esforçando em prol dos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos? Ele diz assim: povo de Corinto, eu me esforço por vocês, eu me sacrifico para ajudar vocês, mas eu sei que eu preciso cuidar da minha própria vida. Eu sei que preciso cuidar dos meus próprios passos. Eu sei que tenho que cuidar da minha própria santificação e dos meus desafios diariamente. Porque talvez, se Paulo se dedicasse tanto em prol dos outros, pode ser que em um dado momento, ele mesmo seria desqualificado por descuidar da própria vida e fracassar na sua própria jornada. Paulo não era, irmãos, um homem de ferro. Paulo não era perfeito, como nenhum homem é perfeito. Ele sabia das limitações que tinha e sabia que precisava de grande disciplina para que ele também alcançasse a coroa que tanto almejava. Perdoem a minha honestidade, mas muitos de nós nos preocupamos muito com outras pessoas e não cuidamos de nós mesmos. Muitos pais estão ficando carecas de preocupação com os filhos e não cuidam de si mesmos. Muitos pastores pregam para igrejas todos os dias e não estudam a palavra para si mesmos, para o próprio aprendizado. Quantos homens falam de verdades que nem mesmo vivem? Quantos estão se sacrificando para alcançar o mundo e pode ser que ele mesmo se perca?
cuidado. Talvez estejamos em um processo de sacrifício em prol de outras pessoas. E pode ser que no final das contas, nós mesmos sejamos desqualificados na nossa jornada. Eu quero dizer com isso que sempre é necessário um cuidado pessoal. É necessário um cuidado pessoal. Não só nas práticas espirituais, mas, irmãos, a gente pode estender aqui para muitas áreas da vida. Quantos de nós nos dedicamos tanto em tanta coisa e às vezes a nossa própria vida fica prejudicada, sabe? Quantas e quantas horas de trabalho doméstico e nenhum tempo de descanso, logo vem a estafa. Quantas e quantas horas de trabalho, turno em cima de turno, hora extra, e não tem tempo para descansar. Quando vê está deprimido, estafado, com síndrome do pânico, ou totalmente desmotivado. Quantos pais servem aos filhos todos os dias e não investem no próprio casamento, e quando os filhos se vão, o casamento também se vai. Quantos irmãos insistem com os filhos que eles devem estudar, mas não investem no próprio aprendizado? Quantos estão dedicando a vida em tarefas do dia a dia, mas não cuidam da própria saúde do próprio corpo? Ensine aos outros, sirva aos outros, mas discipline seu próprio corpo e própria vida, para que você e aqueles por quem você se importa alcancem o resultado final juntos. Igreja, exercite a vida em todas as áreas. Na prática espiritual, leia mais a Bíblia, tenha mais tempo de oração, tenha mais tempo de comunhão, tenha mais tempo de serviço, ouça mais louvores, assista mais pregações, assista mais filmes cristãos. Quem sabe isso vai edificar a nossa vida? Leia bons livros, exercite a vida espiritual, mas exercite também o casamento. Cuide também do corpo, cuide das emoções, invista na qualidade de vida, porque talvez focado em muitas outras coisas, talvez você só vai se dar conta da sua própria ruína e fracasso quando for um pouco tarde. Sabe, se nós não reconhecermos a nossa nova identidade em Cristo, nós estaremos em perigo. Igreja, se você já é um discípulo de Jesus, se você já entregou sua vida a Cristo para que Ele seja o Senhor da sua vida, você agora tem uma nova identidade. Já não é mais o Adilson, é o discípulo Adilson. Já não é mais o Fábio, é o discípulo Fábio, é o discípulo de Ana. Discípulo representa o Mestre. Discípulo dá continuidade às obras do Mestre. Você agora tem uma nova identidade em Cristo. Se você tem uma nova identidade, significa que você agora também tem missões, significa que tem alvos e metas, e que agora você tem uma vocação. Igreja, cumpra a sua vocação. Como discípulo de Cristo, seja um discípulo leal de Cristo. Reconheça que Cristo te deu objetivos na vida. E não é só objetivos, como o povo pensa que os crentes têm, né? De orar muito, de ler a Bíblia muito, de ir para a igreja todo dia. Irmãos, as metas que Cristo nos dá é de ser o nosso melhor em tudo. É de ser o nosso melhor em tudo. É de ser o melhor em casa, o melhor na rua, o melhor no futebol que joga, na bicicleta que anda, o melhor lá em casa, o melhor nos amigos, o melhor no mar, mas não o melhor no sentido de dizer assim, eu sou o primeiro, mais rico, o melhor, eu marco mais gols, eu ando mais quilômetros. Não isso, não o melhor da estética do ego, não, irmãos. O melhor no sentido de ser o que serve mais, o que ajuda mais, o que impacta
aquele que mostra para o mundo que é como se Cristo estivesse em mim, e que quando eu faço aquilo, é como se alguém pudesse dizer: nossa, ele se parece com aquilo que Jesus fazia. Isso é ser o melhor, irmãos. O melhor não é ser boca suja como todo mundo é. O melhor não é brigar como todo mundo briga. O melhor não é adulterar, não é ser desleixado como todo mundo é, irmãos. O melhor não é ser como todo mundo é. Que diferença faz ser como todo mundo é? O nosso melhor é alcançado quando nós exercemos uma influência positiva onde nós vivemos. Quando as pessoas que convivem com a gente dizem assim: olha, ele é diferente, ele é diferente. Eu talvez não quero viver a vida que ele vive, mas eu tenho que dar o braço a você. Tem alguma coisa nele que não tem nos outros. Essa é a sua vocação. Porque era assim que Jesus Cristo era, irmãos. Era isso que Jesus Cristo fazia. Ele passava por aqui, as pessoas ficavam admiradas. Jesus Cristo ia em outro lugar, todo mundo ficava admirado, porque ele servia as pessoas. Mas nós não vamos alcançar isso sem uma vida disciplinada, sem uma vida de sacrifícios. Igreja, se você quer alcançar a coroa, vai ter que esmurrar o povo, vai ter que reduzir a escravidão, vai ter que lutar segundo as regras, vai ter que correr em busca do alvo, senão não adianta. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12: por isso, se desvencilhando de todo o peso, de tudo aquilo que atrapalha, de todo o pecado que assedia todo o tempo, corra a corrida que foi colocada diante de vocês, olhando fixamente para Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé. Considere Cristo, olhe Cristo, seja estimulado pela pessoa de Cristo. Igreja, nós temos uma nova identidade, temos uma vocação e uma missão, mas precisamos de sacrifício diariamente, precisamos de autodisciplina. Pague esse preço, sacrifique-se mais, esforce-se mais. Talvez a gente está cometendo aquele grande equívoco de viver da mesma forma todo dia, esperando colher frutos diferentes. O casamento não prospera, tem que investir no casamento para prosperar. Mas eu não estou assim, alcançando aquele resultado que queria lá no emprego. Talvez se for um funcionário melhor. Mas eu não estou assim, com a saúde em dia. Poxa, talvez se esforçar um pouco mais. Dependendo do que é, um pouco de esforço, irmãos, ajuda, né? Um pouco mais de atividade física, de menos cobiça, né, no dia a dia, faz diferença, não faz? Talvez o que a gente está precisando é de uma nova motivação para a vida. Cristo te chamou para isso. Vamos orar, irmãos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra. Quero te agradecer porque a Bíblia é o livro que o Senhor nos deu para a nossa advertência. Leva essa palavra, Pai, até o coração de cada pessoa. Por favor, Deus, planta essa semente no coração dos teus filhos. Ajuda-nos, Pai, a absorver essa palavra diariamente. Ajuda-nos, Pai, a vivê-la no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Pai, a dominar o nosso corpo. Ajuda-nos a dominar a nossa natureza, Pai, o nosso temperamento. Ajuda-nos a ter mais disciplina e que nós cumpramos a nossa nova vocação e identidade como discípulos de Cristo, que devem impactar e evangelizar as pessoas ao nosso redor. Eu quero orar, ó Pai, pedindo não apenas por essa prática espiritual, mas também para que o Senhor nos ajude a cuidar do nosso corpo, das nossas emoções. Ajuda, Pai, cada cristão individualmente a cuidar das pessoas ao redor, mas dá-nos também a sabedoria de cuidarmos da nossa própria vida.
para que nós não venhamos a correr por isso, de nos preocuparmos com todas as pessoas ao redor e descuidarmos de nós mesmos. Ajuda-nos pela presença do Espírito Santo em nós, a zelarmos, para que tenhamos uma vida de qualidade, para a honra e glória do Deus Santo nome. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo. Amém. Irmãos,